Salve, muito boa noite. Olha, nós estamos aqui no Frente a Frente, é o último programa desta temporada 2018. Foram muitas emoções, muita gente importante, boa, falando sempre de política. Você sabe, política faz o seu dia a dia, a sua vida, a sua saúde, a sua casa. E hoje aqui, neste último programa, nós estamos com o deputado Osmar Terra. Ele está reeleito para o 6º mandato de deputado federal. Passou por várias funções públicas, secretário de Saúde, foi ministro do Desenvolvimento Social e vai assumir a importante pasta. Não é uma pasta importante em recursos, em economia, mas da área social. Imagine que o Ministério da Cidadania vai pegar parte do Ministério do Trabalho, o Ministério do Desenvolvimento Social vai gerir de novo, né, a Bolsa Família, o Ministério do Esporte, o Ministério da Cultura e o Senard, que é o sistema de combate a drogas, mas na parte mais de acolhimento, como disse aqui o ministro Osmar Terra. Ministro, o senhor tem uma larga experiência na política e na gestão, o senhor participou do Comunidade Solidária ali no governo Fernando Henrique Cardoso, a dona Ruth lançou aquela ideia dos replicadores, né? Fazer bases e levar as pessoas a ter uma mão de obra mais qualificada e tal, e tinha também, evidentemente, a distribuição de cesta básica e tal. O Bolsa Família veio exatamente para substituir esse processo. O senhor vê vantagens e desvantagens nessa mudança? Cesta básica é uma coisa do passado. Eu acho que a cesta básica tinha um aspecto muito assistencialista só, né? Mas o Bolsa Família... O Bolsa Família já tem um embrião que já tinha começado também antes, não começou exatamente no governo do Lula, tinha começado no governo Fernando Henrique, com Bolsa Escola, Vale Gás, né? Nutrição, e aí ele entra com a proposta, avança um pouco, quando ele propõe condicionantes, né? Que a pessoa, para receber, os filhos têm que estar na escola, tem que estar com a carteira da vacinação feita. Isso, né? Fernando Henrique. Isso, e foi transferido isso para o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família ele tem esse componente, né? Ele dá uma certa estabilidade, as pessoas pelo menos vão ter o que comer, né? O limite da pobreza extrema, e o Bolsa Família para a pobreza extrema, é a capacidade que a pessoa tem ou não de botar a comida que ela precisa todo dia na mesa, né? Então, o Bolsa Família é uma contribuição para isso. Eu acho que falta ainda o componente de estímulo direto do trabalho, quer dizer, para estimular a pessoa a ter uma atividade econômica, para ela não precisar. O ideal é que ninguém precisasse do Bolsa Família, né? Todo mundo tivesse renda. Uma coisa, né? que se reclamava muito no governo Lula era a ausência de porta de saída, né, para o Bolsa Família. Como é que isso está sendo trabalhado agora? Eu vi da pessoa conseguir sair por ela mesma, e não porque teve muitos benefícios cancelados por fraude. Mas como é que é essa saída da pessoa? Olha, eu não preciso mais do Bolsa Família. Como é que está isso agora e o que pode ser melhorado nessa parte? Eu assisti em 2004, 2005, quando o Bolsa Família estava sendo implantado ainda, eu assisti um ministro do governo dizer, naquela época, né, do Lula, dizer que era irrelevante essa questão da porta de saída, que o importante era as pessoas terem comida, né, era terem atendimento, né? Eu acho que não, eu acho que uma sociedade como a nossa, né, ela precisa ter um estímulo para ter uma quantidade possível de pessoas tendo atividade econômica, se autossustentando, né? Então, eu acho que esse é o objetivo. Quanto menos gente precisar do Bolsa Família, melhor, né? Mas todos que estão no Bolsa Família, é importante dizer que o Bolsa Família não tem mais fila, nós acabamos com a fila. Então, quem está no Bolsa Família é quem realmente precisa. Antes nós tínhamos 15 milhões de famílias no Bolsa Família, em 2016, no início, e tínhamos ainda 1 milhão e pouco de famílias esperando para entrar. Quando a gente fez o pente fino, agora a gente tem lá perto de 14 milhões de famílias que realmente precisam do programa e que estão recebendo. Bom, então... Mas isso não é suficiente. Eu acho que todo mundo almeja que o seu filho progrida na vida, ou que ele tenha um sonho de ganhar mais, de ter um salário, de ter emprego. É isso que nós temos que agora trabalhar para oportunizar. Meu último ato como ministro do Desenvolvimento Social foi dentro da favela da Rocinha, criando um hotel-escola com a Senac, dentro da Rocinha, para proporcionar emprego e renda para os jovens da Rocinha, já acertado com toda a rede hoteleira do Rio de Janeiro,
que eles iam contratar esses jovens, né, quando eles saíssem desse curso. Então, é um sonho. Os meninos estavam lá, estava lotado, né? Tinha fila para se inscrever. Eu acho que é essa oportunidade que a gente tem que focalizar. Não, mas essa oportunidade tem que ser para todos. Eu acho que tem, mas eles são mais vulneráveis, eles precisam ter um estímulo adicional, entendeu, para isso. E eu acho que esse é o... Ministro, essa questão de formação é muito importante. Nós estamos aqui a bordo de um grande debate, o senhor participou desse debate no Congresso Nacional, sobre o Sistema S, né? Que é o financiamento de formação de mão de obra e tal. A impressão que eu fiquei é que haverá mudanças, né? Não vai cortar, mas pelo menos reduzir bem. São 17 bilhões de reais. Ministro, isso é muito dinheiro, né? Eu acho que esse dinheiro, não sei se é cortar ou não cortar, isso é uma discussão que eu não participei ainda, né? Mas eu acho que esse dinheiro tem que ser, uma parte dele tem que ser voltado para essa área social. Como esse exemplo que eu dei, que o Senac fez, né? Multiplicar muito essas iniciativas nos lugares onde está a pobreza, onde estão as pessoas mais pobres. Criar centro de capacitação profissional voltado para a realidade. Que também nós tínhamos o Pronatec, também no passado, quando foi criado o Pronatec. O Pronatec era um programa que vinha de cima para baixo, não levava em consideração a realidade local, e aí tinha cidades de 5 mil habitantes com 1.000 cabeleireiros. Não tem nem mercado de trabalho. Gasta muito dinheiro também no sistema meio, né? As sedes, aquela coisa de... Agora, o SESC, o SENAC, a SESI, né? O SENAI, eles podem ajudar muito, né? Eles podem criar uma espécie de bolsa não cobrado, o pessoal que realmente, quem está no cadastro único, quem está no Bolsa Família, para poder ter acesso. Você vai chamar esse sistema para... Eu acho que essa é uma conversa que nós temos que ter. Mas isso é via Paulo Guedes, essa conversa. O senhor vai fazer Paulo Guedes, diretamente. mas nós somos parte interessada. Ontem ele falou que vai cortar, que vai passar faca no Sistema S e que, se for sem diálogo, corta 50%. Se houver ali um interesse em conversar, dialogar, o corte pode ser de 30%. Bom, eu vou sair daqui... Ele falou isso ontem na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Eu vou ter uma conversa com o Paulo Guedes sobre isso, né? Como é que faz para poder aproveitar, então, esse Sistema S dentro da área social do governo, fazer ali uns programas conjuntos? Eu acho que tem que esse recurso que vai economizar, o próprio recurso ficando no Sistema S, servir para nos ajudar nessa questão da redução da pobreza, né, e geração de emprego e renda. Ministro, sobre a redução da pobreza, isso é um debate muito antigo. O Brasil, segundo o mapa da fome do Betinho, tinha ali 45 milhões de famintos no Brasil, né? Houve todo um esforço, Betinho naquela época ainda do Comunidade Solidária, houve uma queda da pobreza e depois houve uma redução drástica durante o governo Lula do número de miseráveis no Brasil com uma canetada, porque reduziu ali a classificação do que seria ou não miseráveis. Como é que está esse quadro hoje? Outro dia eu vi uma entrevista baseada no IBGE. O IBGE fez uma conta do número de pobres, da pobreza, eles calculam por renda. Na verdade, a pobreza o cálculo da pobreza é muito mais complexo. Existem vários critérios no mundo inteiro para definir. Né? Se a pessoa tem capacidade de se sustentar, de se alimentar ou não, começa por aí, né? De repor as calorias, que é o limite do mais pobre. Né? Acho que $1 per capita por dia. Né? E aí se fez toda uma série, cálculo, até uma pessoa, por exemplo, que consegue se vestir, consegue comprar sua roupa, né? Até chegar... Mas se estabeleceu sempre que o cadastro único, que mapeia os pobres, vamos dizer assim, do Brasil, seriam as pessoas que tivessem renda de meio salário mínimo per capita, menor de meio salário mínimo per capita numa família, né? Então, essa seria o público-alvo da ação social, inclusive, né? E dentro metade desse público é o Bolsa Família, né? Que aí a renda é uma renda muito alta, meio salário mínimo per capita. Per capita, Mas é a família ou cada um da família, não, somando? Cada um da família... Tem que ter uma renda dessa para sair da linha da pobreza. Exatamente. Uma família que tem ganha 3 salários mínimos e tem 7 pessoas, ela está na linha da pobreza. Se tiver 6, não. Agora, houve um trabalho aí do Banco Mundial, eu até respondi com um artigo ano passado, que eles classificaram, tem a magia dos números, né? Conforme o número, aumenta os pobres, diminui, né?
Então, se subiu essa linha que era de 1,90 para 5,50, né? Dólares per capita. Né? Dia. Dia. Bom, aqui, ao mudar isso aqui, tu muda aumenta o número. Então, agora está todo um discurso já baseado nisso aqui, que aumentou a pobreza no Brasil. A pobreza não aumentou no Brasil, ela está mais ou menos, ela teve talvez até um pouco mais de crescimento, mas percentual pequeno, toda a recessão que teve, né? O Brasil teve uma recessão profunda, teve um PIB negativo 3 ou 4 anos consecutivos, isso nunca tinha acontecido, né? Pelo menos nas últimas décadas, né? Aí tudo pode diminuir, mas não houve aumento da fome, não houve, tanto é que não tem fila no Bolsa Família, né? Então, Ministro, as pessoas estão recebendo, e no campo também não houve redução, eu tenho os dados da FAO sobre isso, né? Então, o que há é agora, o IBGE fez uma nova pesquisa já se baseando nisso aqui, né? E aí começa, não, mas o Brasil aumentou em 40 milhões de pobres, né? Isso não foi no governo Temer, vamos combinar. E isso é uma magia de números, isso aí não é que aumentou. É a mesma coisa dos presos. Isso que tu falaste, é a mesma coisa dos presos, conforme o viés ideológico. Quantos presos são? Mas o fato do Banco Mundial mexer nisso aqui, sem avisar, sem combinar, sem discutir esse assunto, leva naturalmente a um aumento do número de pobres sem aumentar o número de pobres, que é um negócio incrível. Esse não é o caso, por exemplo, ministro, da reforma da Previdência. A gente sabe que as questões previdenciárias são, no Brasil, consideradas hoje gravíssimas e lá na frente essa conta não vai fechar. É preciso fazer a reforma. O senhor é do MDB, um partido que sabe ali como é o caminho e os meandros das questões parlamentares, das questões congressuais. O senhor vai ajudar na aprovação dessa reforma? Já teve alguma reunião política da equipe de governo da qual o senhor tenha participado, que disseram, olha, a gente tem que montar uma estratégia, porque, vamos lá, o ministro tal conversa com o partido tal, o ministro tal ajuda aqui, outro ajuda ali. Vai ter esse esforço conjunto ou isso vai ser decidido mais lá para frente, depois da posse, uma vez que o Congresso só assume ali, a legislatura só começa em fevereiro? Eu imagino que vai ter um debate interno no governo. Eu não tenho, assim... O próprio presidente Bolsonaro fala na redução, na questão da reforma da Previdência, mas fala numa reforma fatiada, né? E fala em começar pelos que têm mais, né? Eu acho que a questão no governo Temer, da Previdência, ela foi tratada... a comunicação foi muito ruim. Eu acho que começou a se discutir pelos mais pobres. Isso não tem como fazer. Eu fui contra, dentro do governo, a mexer no BPC e convenci o presidente Temer. Já estava querendo se cortar, desvincular do salário mínimo do BPC, que é para os mais pobres, ainda que têm deficiência física, mental, e para os idosos que não têm nem aposentadoria. Então, não tem como mexer com isso, né? Essa sobrevivência deles tem que ser garantida, né? Então, tem questões aí, a questão do trabalhador rural, né? Mas eu acho que nós temos, a maior parte do custo do governo hoje com a aposentadoria é com quem tem salários grandes, salários altos. Aí é uma questão de ser discutida. Setor público, né? O setor público tem que discutir primeiro, depois discutir o resto. O orçamento eu denuncia acho que isso e muito ver bem, que impacto que tem isso, né? Eu acho que essa discussão... O orçamento, ministro, denuncia muito bem isso, né? O que se gasta com a previdência do setor público e o que se gasta com a folha salarial engolem 64% da arrecadação do Brasil. É muito. Pois eu acho que essa questão tem que ser discutida, né? Eu acho que a forma de contribuição, né? As faixas de contribuição, eu acho que isso aí é que... Ministro, sobre o Ministério do Trabalho, qual a parte do Ministério que fica no Ministério da Cidadania? Nós vamos ficar com a parte da economia solidária, que é uma proposta de viabilizar cooperativas, né, nos bolsões de pobreza, né, inclusive na área rural. Formação de Tinha um para pedaço produção disso que era feito pelo Ministério da Agricultura, essa parte de cooperativas, especialmente? A cooperativa tem a secretaria que é ligada ao cooperativismo no Ministério da Agricultura, mas nós trabalhamos com isso também quando a gente trabalha com as cooperativas de pequenos produtores, os mais pobres, né, no Ministério do Desenvolvimento Social. O que a gente vai fazer é juntar tudo isso para gerar renda,
nós temos que gerar renda para a população mais pobre, seja na área rural, seja na área urbana, E aí vem e estimular essa economia. Né? O dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador vai para essa área aí? É uma discussão que nós temos que fazer. Não tem, isso aqui é orçamentado, não é do Fundo de Amparo. Ministro, Então, esse desmembramento, por exemplo, do Ministério do Trabalho, isso vai dar, sem querer ser repetitivo, vai dar muito trabalho, né? Não é tão simples, porque são funções muito específicas ali. Eu acho que tem uma parte que é a função do trabalho, a fiscalização, isso vai estar vinculado ao Ministério da Economia, né? E a nossa parte vai ser o que a ação do Ministério do Trabalho atingir mais, ou pode ajudar a população mais pobre a sair das condições de pobreza. Eu acho que essa... Formação de mão de obra, aí com recursos do FAT, cursos aí sim, que era aquela história de replicadores que a dona Ruth tinha muito em mente, né? Ela tinha, na verdade, era para gerar desenvolvimento local sustentável. E era a comunidade cuidar de si, né? Exatamente. Ela tinha muito isso, que não era uma tarefa do Estado. O Estado dava um empurrão para a sociedade assumir, cuidar de si mesma. ter protagonismo. E nós não chegamos a esse ponto, né, ministro? Estamos muito longe disso, né? Foi uma ideia que iniciou, 2 anos depois terminou o governo, né? Então... Pois é, por falar em terminar, o nosso tempo também se esgotou, o último frente a frente do ano. Ministro, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, já fica o convite para o senhor voltar mais à frente, quando ali a sua pasta já estiver andando a pleno vapor. Agradeço muito obrigada muito. E Feliz Natal para o senhor. Denise, a gentileza de vocês, estou à disposição. Zé Maria, último frente a frente do ano. Pois é, e a vida a gente tem que olhar pela janela mesmo, porque o objetivo da viagem final é sempre o mesmo, né? Eu queria agradecer muito a todos vocês que acompanharam aqui o Frente a Frente. Muito obrigado. E muito boa noite. Obrigada a você e a você que nos assistiu. Olha, a gente volta em 2019 e tenha em mente que a política, se você não gostar dela, quem gosta vai mandar na sua vida. A gente não cansa de repetir isso aqui. E fica para você aqui o nosso Feliz Ano Novo, nosso Feliz Natal. Que o senhor fique em paz, senhor, a senhora, toda a sua família, em paz, serenidade e muita esperança, porque essa a gente não pode perder. Voltamos em 2019 e fique agora com o Jornal da Vida, porque o Frente a Frente entra de recesso, mas a Rede Vida não. Até a próxima!